Oi, tudo bem? Tava olhando ali Mateus, meio triste com as coisas, assim, meio pá de música, relacionamento, vícios e hábitos, rotina e interesses. E eu comecei lendo. Deixa eu voltar aqui. Comecei lendo Ezequiel. Aí em Ezequiel tava passando assim, ó. Aí apareceu lá bibliomancia. Bibliomancia. É a prática de adivinhação que consiste em abrir o livro aleatoriamente para encontrar respostas, conselhos ou orientações. A passagem encontrada na primeira página perto é interpretada com base na pergunta feita anteriormente. Essa técnica é usada em várias tradições e também pode ser uma ferramenta para a escrita criativa e inspiração. Uau! Uau! Tá. Aí eu bibliomancia e eu tô passando por uns problemas financeiros, uns problemas, assim, alguns outros, sabe? Problemas são normais. Tava triste, fumei um balãozinho, tem que parar aí o voo, tá? E eu não vou mentir, não vou mentir. E eu, beleza, abri assim, deu certinho aqui no Mateus 17:24. Sério, velho. Quando chegavam a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e disseram: Vosso mestre não paga as de dracmas? Ele respondeu: Paga. Entrando em casa, Yahshua se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? De seus filhos ou dos alheios? Pedro respondeu-lhe: Dos alheios. E Yahshua então disse-lhe: Logo são livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O peixe tinha um dinheiro, é tipo assim, a provisão divina. E praticamente pra mim assim foi um. Mano, relaxa, como conta e tal. Claro, mano, me organizar eu preciso, sabe? Não dá pra ficar dependendo de bênção divina, porque realmente ele quer que a gente tenha o controle da situação e saiba organizar, gerenciar e ver o que é necessidade e o que é pura vaidade, que é um grande problema que eu tenho. Aí beleza, aí eu fui ler Mateus. Aí eu fui ler Mateus, aí eu tinha visto aqui a questão do. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu fui ler aqui, ó. A condição para a entrada no reino. Para ter uma parte na administração, ele fala assim, né? Eu fui ler aqui e aí falou daquela primeira ressurreição, dos que vão ser traspassados com que morreram com Cristo. Assim, que morreram com Cristo, né? Vão ter, tipo assim, a oportunidade de ajudar na administração, serão os reis e tal. Vão ser os participantes ali fixos. E vão ter os que vão morar lá, que é no milênio. Mas vai ter os reis, né? Ó, que tá aqui, ó. A condição para a entrada no reino. Para ter uma parte em sua administração, somente crentes que fizeram parte da primeira ressurreição irão ser reis e sacerdotes na terra quando Cristo voltar para reinar. Os não salvos participarão do reino no milênio, mas não herdarão nem governarão. Herdar e governar aí me fez ir lá para Romanos, que é que tá aqui, né, no caso. Aí aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahshua, né? Como chamo Yahshua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, e ao enviando seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Yahweh, pois não é sujeita à lei de Yahweh, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão em carne não podem agradar a Yahweh. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Yahweh habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahshua, esse não é dele. E se Yahshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou, Yahshua habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Yahshua também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Al, esses são os filhos de Al. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Ar. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Ar e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí foi o medo que eu tava aqui, né, de realmente, poxa, cara, será se a gente vai ser os que vai ser os salvos ou os não salvos? E esse medo, mas olha o que tá falando. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento, qualquer tipo de dor que a gente passou aqui, nem se compara com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Adão. Deixa eu ler por aqui, ó. 19, aqui tá muito mais top assim. Calma, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. 19. Pois a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Arro. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Não era a nossa vontade essa vaidade, mas somos sujeitos por causa da carne, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Arro. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 22. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê, você tá... Sim, mano, a esperança que você vê não é esperança. Porque se você tá vendo, você não vai esperar estar na tua frente. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Yahweh, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Filho unigênito que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Yahshua é nosso irmão. E ao que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por nós,
como nos não dará também com ele todas as coisas? Se era o único verdadeiro filho unigênito, se ele não fez aquilo com um único, pensando na gente, pensando em nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh que os justifica. Quem é que condena? Pois é Yahweh que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahweh e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Yahweh? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque ele nos amou. Eu acredito assim, sabe, mano? Eu tô com minha filha vindo agora, tô organizando minhas questões de relacionamento, assim, são coisas do mundo tal, dessa fase, mas eu sinto que vai chegar uma hora, mano, no ano, assim, vai ter um tempo que tá chegando, que a gente vai ser perseguido, a gente vai realmente ser, sim, ver coisas, uau, meu Deus, mas quem nos separará do amor dele? Tribulação, angústia, perseguição, tudo isso já é uma coisa assim premedita, né? De certa forma, ao futuro. Porque somos entregues à morte todo dia. Isso, sim, mano, sabe? Eu posso estar falando isso. Eu não sei no dia. Não sei se vai chegar o dia. Acredito que vá. Porque temos que ser traspassados com ele também. Temos que sair dessa idade, seja na velhice, ou seja sendo arrebatado, ou seja sendo morto de outra forma. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores porque ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahweh que está em Yahshua, Cristo, nosso irmão, nosso grande irmão. E por amor dele nós vamos ser perseguidos. Talvez mortos, talvez angustiados, talvez famintos, talvez nus, em perigo, ameaçado. Quem tentará acusação contra os escolhidos, se é ele que o justifica? Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se é por nós, quem será contra? Tudo contribui para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados para o seu propósito. Várias histórias, né, mano? A gente vê várias e várias histórias mesmo. Agora, a gente leu Romanos. Posso encerrar o vídeo. Eu li o que eu queria. Eu vou fazer uma bibliomancia aqui ao vivo. Uma pergunta aqui. Tá, eu já abriu aqui no 19 aqui. Tava grifado. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. O poder da oração coletiva. O poder da oração coletiva. E aqui tá no meu celular aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Quem olha pra si não tem concorrência. Quem aceita a si mesmo se torna naturalmente diferente. Quero ter minha família, sabe, mano? Vou lá abaixo aqui que eu moro com outras pessoas. Mas eu quero ter minha família unida. Quero ter minhas coisas certinho. Quero ter um carro, um meio de transporte. Quero ter um negócio. Eu quero ser alguém
Sabe, mano, um exemplo mesmo, ser a imagem e ser a imagem. Ser guiado pelo Espírito, ó. Quando falta palavra é só abrir a Bíblia. Porque a inclinação da carne é a morte. A gente viver morto, viver sem vazio, assim, tá em. Faz as coisas, mas tá no vazio. A inclinação do Espírito é vida e paz. Vida, viver, paz, tranquilidade, mano. Portanto, a inclinação da carne é inimizade. A gente não pode viver inimigo dele, mano. A gente cria tantos inimigos. A gente quer ser inimigo logo do Criador de todas as coisas mesmo. Então é isso, mano. Meu pedido é esse aí. Quero ter minha família. Quero poder ter vivências boas com minha filha. Sabe, antes da perseguição. Ou não sei como é que vai ser. Mas estamos aí, né? Fazendo minhas musiquinhas aqui e tal. Leio, tenho minha. Né, mano? Mas estamos aí. Vamos ver o que o destino, o futuro. Não vamos pensar muito nisso, né? Não é pensando muito assim, tipo, uau, tal, mas vamos pedir. Pedir, eu quero minha família, quero uma vivência com minha filha. Quero, sabe, ser um mano querido, a boa fama, como diz o Provérbios. Provérbios sobre a boa fama. Como dizem Provérbios, a boa fama é valiosa por si só, valendo mais que riquezas, e é melhor que um bom perfume. Traz alegria e bem-estar. E os juízes que envelhecem com justiça são abençoados e desfrutam de boa fama. Em contrapartida, como mais companhias podem corromper a boa conduta. Por isso é importante escolher bem as amizades. Mais vale o bom nome que melhores perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento. Então é isso. Eu sei que se eu morrer também, marcha. E esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, se inscreva, curta. E obrigado por me ouvir. Eu agradeço por me ouvir também. Por falar e me ouvir. E é bom, né? Falar sobre Deus, falar sobre a palavra. Falar sobre o progresso. É isso. Tamo junto. Forte. Abraço.